Acabei de chegar de uma sessão de sound healing numa terça-feira à noite, como outra qualquer. Mas hoje foi dia de fazer essa jornada sonora. E recorrentemente isso tem acontecido na minha vida, em vários eventos que eu tenho ido ou que eu tenho facilitado. A sensação que chega pra mim pois é, Alice, tá acontecendo. Hoje eu queria trazer aqui uma ideia de que, uma percepção, uma provocação, uma ideia para que você pense sobre aquele seu sonho lá atrás, que pode ter chegado para você há muitos anos atrás e que você teve coragem de dar um passo e começar a fazê-lo. Mas quando a gente está começando a fazer alguma coisa, uma ideia, um projeto, a gente fica numa fase do eu tô tentando, né? Eu tô aqui experimentando, eu tô tentando. E a gente se identifica com uma personalidade de quem tá tentando, de quem tá testando. E eu gosto da ideia da gente se colocar, né? Colocar, como eu falava lá atrás mesmo, versão beta mode on e vai que vai, né? Como, por exemplo, né, Instagram, Facebook, tá ali sempre em modo versão beta, né? Tá sempre melhorando. Isso é massa. Mas quando a gente vai numa camada um pouquinho mais profunda e começa a perceber que às vezes a gente se identifica com essa personalidade tentante, a gente acaba virando essa pessoa que está sempre tentando, mas nunca está realizando. E a gente não se dá conta de que, caramba, aquele sonho, aquela ideia está acontecendo. E a gente está fazendo. No longo prazo, se a gente olhar para trás, hoje é o longo prazo de alguma coisa, de alguma ação que você fez lá atrás. Então, esses últimos dias, assim, né, eu tenho passado por uma grande transformação interna, principalmente. E tenho me vindo a esse lugar de, cara, olha pra trás. Vai olhando aí os últimos 6 anos. Meu ano um, né? Eu tô no ano 6, pessoalmente, eu tô no ano pessoal 6. E do meu ano zero, no meu ano um ali, onde eu fiz um turning point de profissão até hoje, de como eu tava, atuando na minha vida profissional, até hoje, eu tô construindo muitas coisas. Só que se você não coloca em perspectiva, parece que, nossa, não tá acontecendo ainda. Só que dos últimos eventos que eu fiz, isso vem muito claro. Como eu tenho guiado muitos processos de visualização, de criação de futuro, de life design business, assim, como que você visualiza a sua vida e o seu negócio caminhando junto, né? Ou seja, eu facilito o processo de propósito e de criação de negócio. Então, eu acabo levando as pessoas para esse lugar de visão. Qual é a visão? E isso é muito parte do meu campo, né? O meu campo de atuação, assim, das minhas ferramentas, eu tenho muito essa medicina, né, ou essa ferramenta de visão, de ser visionária. Então, quando eu levo as pessoas para esse lugar, o que tem vindo muito para mim é a minha visão, ela está acontecendo naquele momento, porque eu visualizei muitas vezes isso. E lá atrás, o que está acontecendo hoje, né, o hype do wellness, né, o hype da espiritualidade, as pessoas se conectando mais com um propósito, isso, né, ou se conectando mais com um propósito, ou então minimamente precisando, falando, cara, não aguento mais, eu quero fazer isso. Há 6 anos atrás, eu vou botar até mais, né, há 10 anos atrás, que foi quando eu realmente comecei toda essa minha jornada, isso não era falado, né? As minhas amigas de faculdade, né, as pessoas, os meus colegas de faculdade, de PUC, lá atrás, de administração na PUC, quando eu começava a falar sobre o que eu queria fazer, sobre o que eu visualizava, era tipo assim, ah, você tá doida. Ou, ah, beleza. Então eu precisei sustentar por muito tempo uma ideia que era muito louca demais. E hoje ela não é nada louca. E ela é necessária, ela é necessitada. Então, quando hoje eu vou numa terça-feira à noite, num sound healing, com uma pessoa que também seguiu lá o propósito dele lá atrás e que teve coragem, né, de fazer talvez uma evolução de carreira, que eu falo, né, não é uma transição de carreira, é uma evolução, uma integração de carreira, uma integração de uma outra parte sua que às vezes não está sendo integrada na sua profissão. Então, às vezes você já trabalha com, por exemplo, com música, com medicina, com engenharia, com designer, e tem uma parte sua que não está sendo integrada nisso, que é uma visão mais holística, que é uma parte sua mais espiritual, que é uma parte sua que que gosta de ser mesmo, né, mais
terapêutica em algum nível. Não quer dizer que você é terapeuta, quer dizer que você tem uma visão de mundo e de negócio que ela é diferente do que vem sendo praticada. Então, quando lá atrás eu me formo em administração, em marketing, né, pós-graduada em marketing esportivo, em eventos, em gestão de entretenimento, e depois em coaching, depois em yoga, tudo isso vem sendo parte de uma visão que eu tive lá atrás. E que tudo isso foi me levando para que hoje eu consiga ajudar profissionais que estão exatamente construindo negócios com mais propósito, com mais intenção e com o objetivo principal de regeneração, de trazer regeneração para as pessoas. Não é só uma advogada, é uma advogada que tem um olhar sistêmico. Então, e quando a gente tem um olhar diferente da vida, das coisas, todas as nossas relações mudam. E os outputs das nossas relações, então, mudam. Então, toda a trajetória que eu venho fazendo é para ajudar, por exemplo, pessoas que estão em cadeiras de liderança a, de fato, fazer um top-down disso. E como a minha visão, né, eu gosto de falar que a gente tem a sensação de que é top-down porque a gente está acostumado, novamente, a olhar, por exemplo, um organograma de uma empresa em que aqui está a liderança, aqui está a diretoria, e quem está embaixo, né, são os colaboradores, às vezes, né, os gerentes, depois ali o time, né, os coordenadores, ali depois o time. Só que se a gente pega essa imagem em 2D e a gente tira ela da parede e olha ela de uma forma 4D, a gente percebe que, na verdade, não é top-down, mas é centro-extremidade, núcleo, meio, ponta. Quem está no meio é quem está liderando. Pensa na sua célula. O núcleo está ali no meio da célula. E ele envia informação, o núcleo envia informação para o restante da célula. Então, quando a gente já só isso, só muda essa lente, essa perspectiva de linearidade para circular, só isso muda tudo. Porque você entende que você, como líder, tá como meio. Você é o meio de trazer informação para o restante da célula, do organismo que está ali com você naquele time. Seja a sua empresa uma microempresa, seja uma grande empresa. Então, percebe que quando a gente olha, o que eu quero trazer nesse vídeo é para que você olhe para a sua história e perceba e se realize mesmo de que, cara, tá acontecendo. Muitas vezes você já é uma liderança que é mais consciente. Só que às vezes você está num meio que você ainda, né, às vezes num meio de atuação, de trabalho, que você ainda fica meio receoso, receosa de fazer essa tal transição, mas que não é uma transição, é muito mais uma integração. As pessoas já estão mais preparadas para receber isso. Tem mais CPFs aí espalhados perto de você que também pensam dessa forma, que também já enxergam um mundo mais holístico, querendo trazer mais saúde, mais integridade, mais consciência para as pessoas, mais felicidade, mais realização. Isso traz mais saúde, mais performance, mais é prazer. Eu ia falar essa palavra, mas às vezes fica assim, né? Mas mais prazer na vida, mais leveza, mais abundância, mais prosperidade, mais alegria, sabe? Então, tem mais gente assim perto de você. Mas a gente às vezes acha, tem a tendência de achar que, caramba, só eu penso assim, porque talvez isso tenha vindo pra você há muito tempo atrás. E você já vem caminhando essa caminhada sozinha há muito tempo. E você fica meio perdido, porque tipo, meu Deus, será que dá? Será que não dá? Mas o que eu quero trazer nesse vídeo aqui é essa frase: já está acontecendo. Então, se você tem medo, receio de fazer, de liderar, né, de ser a nova liderança, esse vídeo aqui não apareceu para você à toa. Esse vídeo aqui é um chamado para que você possa de fato fazer isso aí que você tá pensando, idealizando, integrar essas suas partes que às vezes elas ficam muito polarizadas. Ou eu sou isso, ou eu sou, sei lá, fisioterapeuta, ou eu sou uma pessoa que cria uma metodologia que é mais holística, que é mais um serviço que é mais integrado. Ou eu sou engenheira, ou eu sou uma pessoa espiritualizada. Ou eu sou médica, ou eu tenho atendimento humanizado. Como se as duas coisas não coexistissem. E o que eu tô trazendo aqui é que o que tá acontecendo e que a gente está sendo cada vez mais chamado e já não é mais um chamado, já é tipo assim, do it. Tipo, faça, já é uma ordem, quase um comando. Que é uma coisa e a outra.
A integração é exatamente esses dois lugares, essas duas polaridades ocupando um lugar de integridade, que é você. Porque hoje eu me peguei na jornada do Sound Healing, eu que trabalho com um propósito, né, com essa jornada, com essa caminhada há mais de 6 anos, eu me peguei pensando assim, gente, a minha sensação interna é que parece que eu tô em depressão, porque tem uma parte minha que ainda não consegue se expressar como eu gostaria. Logo eu, que tô nessa jornada há tanto tempo. E aí me veio essa segunda sensação. Imagina quantas pessoas não estão vivendo isso hoje. E eu sei, eu pego muitos clientes que têm depressão ou que já teve depressão e todos eles têm esse mesmo ponto em comum. Foram silenciados pela vida, de alguma forma. Pessoas de 20 anos, pessoas de 30 e poucos anos, pessoas de 50 e poucos anos. Eu tenho clientes de idades diversas, bem diversas. E em algum nível, todos eles, quando o ponto de conexão entre todos eles são questões de autoconfiança, de autoestima e de e todas eles relacionadas a um lugar de, cara, eu não consigo expressar quem eu verdadeiramente sou. E esse é o ponto de ruptura dentro da gente, em que a gente não se sente íntegro, integrado, porque tem uma parte minha que eu não posso ser, porque não é valioso, porque não é reconhecido, porque em algum momento já me causou algum problema que naquela época eu não conseguia lidar emocionalmente com aquilo. Então hoje, talvez com uma nova lente, talvez você tendo acessado esse vídeo aqui, seja realmente um chamado aqui, um reforço do chamado da sua alma, para que você possa ser essa conexão, para que você possa estar em integridade com aquilo que pulsa no seu coração. Existem sonhos, existem desejos com D maiúsculo, não é desejo do ego, existem vontades e desejos do seu coração que foram plantados, sementinhas aí que foram plantadas no seu coração e que elas precisam florescer através de você. A gente é meio artista, meio atleta, meio business, meio spiritual. A gente é isso. E quanto mais a gente consegue de fato expressar para fora isso, mais a gente se preenche da nossa verdadeira essência e mais a gente consegue ajudar com que outras pessoas também façam a mesma coisa. Porque a verdade é essa. Eu não sei se todo mundo é assim. Não vou generalizar, mas eu sou essa pessoa que sou sim meio atleta, meio artista, desde pequena. Faço 50 milhões de esportes, mas ao mesmo tempo também já fiz 50 milhões de coisas artísticas. Já fiz sapateado, já fiz teatro, já fiz canto, já fiz dança, já fiz circo. E hoje eu sinto falta, às vezes, de me expressar mais artisticamente também. Foi uma das coisas que veio hoje também na jornada do Sound Healing. Eu sou atleta também, 50 milhões de esportes. Eu amo fazer esporte. Eu amo me movimentar. E tudo bem. Então, talvez você seja dessa galera que é dessa conexão dos mundos. Então, no mundo business, eu sou woo-woo demais, como fala em inglês, né? Pachamama demais no mundo dos negócios, dentro do mundo dos negócios, mas também sou business demais no mundo do Pachamama. Só que o que eu faço é exatamente essa integração de negócios com propósito, com alma, com vida. Esse é meu business. É conectar as pessoas com o seu propósito para que criem no mundo através da sua verdade. Seja lá qual for a cadeira que você estiver ocupando, seja criando um novo negócio, seja estando dentro de um negócio, criando ali novas maneiras das pessoas se relacionarem, ajudando com que as pessoas que você está em volta se sintam realizadas na própria vida. Porque um fato é, gente, trabalhar dá trabalho, sabe? Não tem essa de, ai, vou trabalhar nunca mais na minha vida. Pra quê? Vai fazer o quê então? Vai fazer o quê? Vai servir o quê? A gente tá aqui na vida para crescer e contribuir. O que que você está contribuindo? A gente vai estar sempre contribuindo com alguma coisa, nem que seja sendo a gente. Essa primeiro é a grande contribuição que a gente tem para fazer na vida. Mas tem um lugar de serviço, de servir, do seu servir para o mundo. Então, seja realmente fazendo isso de forma profissional, seja sendo principalmente empreendedora da própria vida, que você seja uma pessoa íntegra. E esse é o lugar. Então,
O chamado desse vídeo é só que você perceba que, putz, já tá acontecendo. Já tá acontecendo esse mundo em que você pode ser mais você, em que ser você é tudo o que você precisa fazer. E essa autenticidade visceral, ela vem a partir do momento que a gente vai se expondo. Então, eu falo muito isso, que na verdade o que transforma muita gente é a ação, é a gente agir a partir de um lugar, de um ponto de consciência mais elevado. Porque o autoconhecimento, ele é diferente do desenvolvimento. São camadas diferentes, né? Eu falo que são três camadas. Autoconhecimento é você tomar conhecimento sobre algo. Nesse caso, sobre si mesmo, sobre suas crenças, sobre o que te limitou, sobre o que te fez chegar até aqui, sobre o que você acredita. Isso é se conhecer e conhecer a vida e conhecer as outras pessoas. O desenvolvimento é você agir, porque uma coisa é eu saber que eu tenho uma crença XPTO, outra coisa é eu agir a partir do momento dessa consciência. Quando essa consciência surge numa situação, como eu ajo então? Porque as situações elas vão continuar aparecendo na sua vida, porque na verdade a gente está andando em espiral. Então as situações elas voltam a acontecer. Dependendo de como que você reage, você vai para uma oitava acima, você vai para uma outra camada de compreensão, e aí você vê mais um pouquinho, e aí você vai mudando aos poucos. Ou então você muda de maneira drástica, mas aquela situação vai voltar a acontecer, só que você vai lidar com isso completamente diferente. Então, o desenvolvimento ela vem da ação. E o autoaperfeiçoamento. Então, é se lapidar. Como que você está se lapidando ao longo da sua jornada? Então, quer dizer que você nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim? Não. Você vai se né, aperfeiçoando também. A gente está querendo ir em busca desse autoaperfeiçoamento num ideal maior, né, na busca da iluminação, da gente sair aqui melhor do que a gente entrou. Não necessariamente nessa evolução que você vai aí, né, iluminar e virar Buda aí. Talvez não, mas a gente está aqui para isso, para crescer e contribuir. Contribuir e crescer ao mesmo tempo. São duas coisas que caminham juntas. Assim como a metodologia da Meio, por exemplo. São duas engrenagens que andam juntas, como um símbolo do infinito. Autoconhecimento, branding, re- ou seja, marca pessoal, interna, e o negócio. E seu modelo de negócio, sua criação de negócio. Então, são duas coisas que andam juntas, porque quanto mais eu me desenvolvo enquanto pessoa, mais eu tenho para agregar no meu negócio. Ao mesmo tempo que quanto mais o meu negócio se desenvolve, mais requisitos são solicitados do meu desenvolvimento pessoal. Então, é uma engrenagem que ela anda junta, por isso um símbolo do infinito. E esse negócio aqui, ele pode ser você trabalhando dentro de uma empresa, você se relacionando com as pessoas, você enquanto estando para fora, para o mundo, energia Yang, você se relacionando com a vida. E a energia Yin é a parte de branding, a parte de desenvolvimento pessoal. Então não interessa se você é uma liderança já, casca grossa do mercado, né, já tá aí numa cadeira de C-level, whatever, você às vezes precisa se desenvolver ainda em algumas camadas para você ainda entregar e poder contribuir ainda mais, né, no negócio ali que você faz parte. Então, a gente está sempre em desenvolvimento, sempre, né? A gente está aqui, estamos na Terra encarnado, e estamos no processo de se conhecer, se desenvolver e se aperfeiçoar. E esse vídeo é um chamado para você mostrar assim, olha, já está acontecendo. Eu posso deixar para trás morrer mesmo, velho, faça é, quase que como fala isso, gente? Um enterro ali, né? Acenda uma vela, era isso que eu queria falar, de velar no sentido de acenda uma vela para essa personalidade, essa parte sua que ela já não existe mais. Que é aquela pessoa, talvez lá no início da sua transição, da sua integração de carreira, ou de que teve uma ideia e que ela foi importante, mas ela já evoluiu, ela já cresceu, ela já conquistou coisas. Então, permita que ela morra, essa versão sua morra, de fato, de verdade, para você estar no próximo nível. Porque às vezes você já passou para o próximo nível, você já passou para essa oitava acima, mas você ainda acredita que você ainda tá naquele step, tipo, você tá no degrau abaixo ainda, mas você já tá num degrau acima, você já tá vivendo outra realidade. Se desprende dessa, deixa ela aí mesmo. E essa transição, às vezes, da sua versão, ela dá um medo, porque tem alguma parte sua que ainda acredita que tá tudo no desconhecido. Eu não sei ser essa pessoa aqui. Eu ainda não sei ser essa pessoa. Eu fiquei tanto tempo sendo aquela outra pessoa
que agora, nesse novo paradigma, tem coisas que eu ainda não sei ser. E aí o nosso ego fica tentando se apegar a alguma coisa conhecida. Deixa. Se permita ser surpreendida pelo desconhecido. Talvez você ainda não conheça a sua versão, que é a empresária que lidera um time, que porque antes você fazia tudo sozinha, você se virava e dava tudo certo. Agora, putz, uma nova camada. Você liderando um time, você dando os comandos, você sendo essa liderança que é mais consciente, você dentro do seu trabalho, numa cadeira de C-level, sendo uma liderança que fala diferente, conversa diferente, se importa com coisas que você já se importava, mas que antes você guardava só pra você. Agora você tá verdadeiramente se importando pra fora. Você tá colocando isso pro mundo. E isso vai gerar um estranhamento no começo, não só pra você, mas para as pessoas que estão envolvidas. Então, não tem, sustenta. Esse é o processo de sustentar o vazio do desconhecido até que ele se preencha de novo de um novo conhecido que vai te dar uma outra camada de compreensão sobre si mesma e sobre os resultados que você pode gerar para fora. O ponto é, já está acontecendo. Vele por sua versão passada e sustente esse novo na sua vida, porque de fato, não tenha medo. É uma regra clara. Esse vazio ele vai começar a ser preenchido de outras coisas que vão ser tão interessantes quanto em outro momento foi você também nesse novo momento, nesse novo estágio de coragem que você teve lá atrás. Agora é um novo salto de coragem. Então, sustente esse vazio, se permita ser surpreendida pelo novo, pelo desconhecido e saiba do porquê você faz o que você faz. Nunca se esqueça disso. Se você estiver perdida, para, tá se comparando muito, tá olhando muito pra fora, tá olhando muito para o que os outros estão fazendo. Você não sabe qual é o GPS da galera que tá ao seu lado. Então, peraí, você sabe qual que é o seu GPS? O seu GPS é o porquê você faz o que você faz. Respira fundo agora e relembra disso. Cara, por que que eu faço o que eu faço? Qual é o meu propósito? Qual é a minha intenção de fazer isso aqui? Quem sou eu? Aquieta teu coração, volta pra dentro e aí você continua. Tá comparando muito, tá gerando muita ansiedade? Solta um pouco, tá muito pra fora, volta mais pra dentro, silencia e não te perca, não se perca de vista. Isso é o mais importante. Lembra que é do meio para as extremidades. Lembra que é do núcleo para as extremidades. Espero que você não se esqueça disso e que esse vídeo tenha ficado muito claro de que já está acontecendo. Confia. Se fez sentido pra você esse vídeo, se essa mensagem te tocou em algum lugar, se essa chave que eu te dei aqui fez você abrir uma porta de outra chave, compartilha aqui. É assim que a gente vai crescendo juntas. Eu tenho algumas chaves, você tem mais algumas chaves. Quando eu te entrego uma chave, pluga aí algum sistema contigo que você percebe outras chaves. E a gente vai complementando esse grande quebra-cabeça, que é viver em comunidade, viver juntos aqui, cada um ocupando o seu must, o seu jeitinho, o seu método único de servir ao todo. Ele não precisa ser pesado. Você não precisa ter todas as chaves. Você tem algumas chaves. E aí você compartilha. E quando você compartilha, você recebe mais algumas chaves também de outras pessoas. Então eu quero saber quais chaves que você tem aí para compartilhar com a gente. Deixa aqui nos comentários. Me segue aqui para mais vídeos. E é isso. Eu te vejo no próximo vídeo.